Olá, obrigado pelo play no podcast da Santeria, Fast Company Brasil, direto aqui do festival do Clube de Criação de São Paulo, o festival de criatividade mais importante do país. Estamos aqui direto de São Paulo, eu, sócio e diretor da Santeria, com meu amigo Marcelo Lobianco, CEO da Fast Company Brasil. Bora, Luque. Uma alegria estar contigo aqui. E não estamos sozinhos, convidado ilustre, Jurgs Figueiredo, CEO e fundador da JCon. Jurgs, muito bacana estar aqui contigo, cara. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, cara. O prazer é meu estar aqui com vocês para bater esse papo. Legal. Vamos lá. Quando é que foi que você colocou os pés numa agência de propaganda pela primeira vez e como foi isso, onde foi, qual foi a sensação que você teve? Tá. Na verdade, eu sou um publicitário por acaso, né? Eu me formei em administração, logo que me formei fui morar fora, comecei a trabalhar na internet no final dos anos 90, numa empresa chamada Lycos, que era uma concorrente, um mecanismo de busca. Naquela época o Google estava começando ainda, os americanos buscavam ou no Yahoo ou na Lycos, eram os dois grandes players da internet. Eu tive essa sorte de conhecer a internet, começar a trabalhar ali com eles, e aí estava morando em Boston, estudando, fazendo cursos, trabalhando na Lycos, terminei meus cursos, a Lycos vira e diz assim, pô, vamos fazer uma expansão para a América Latina e vamos ter o headquarter no Brasil. A nossa sede vai ser Brasil, para a Latam. Você tem interesse em voltar? E eu não tinha interesse em voltar na época, eu queria ter ficado mais tempo lá fora. Só que, pô, parecia uma oportunidade muito boa, voltei como um cara de novos negócios. E ali começou a minha carreira e eu comecei a pisar em agências de publicidade por conta da Lycos. Porque a internet estava bombando, né? Estava efervescente, começo dos anos 2000, um negócio maluco, todo mundo querendo entender, né? Quem é que ia pegar quem naquele negócio, naquele novo mercado. Então eu ia eu ia criar parceria com os players que existiam naquela época, e aí por qualquer que seja a razão, esses players achavam por bem colocar as agências de publicidade na mesa. E aí eu comecei a orbitar nesse ambiente de agências, e foi aí que eu comecei a ter a experiência. Esse tempo passou, eu saí da Lycos, abri uma editora, meu sonho era ser jornalista, embora eu tenha me formado em administração. E a editora foi avançando até que um dia um cliente da editora, a gente fazia jornais e revistas customizados para vários players, um dos players falou, porra, cara, você não quer me ajudar com uma campanha? Eu sempre ajudava com uma coisinha ou outra. Eu falei, cara, essa campanha que você precisa de uma agência. Então, ele falou, não, cara, eu não quero agência, não gosto, pô, a minha agência não me atende. E tá bom, então eu abro uma agência. Eu vou precisar de uma dupla de criação, um revisor, enfim, montei lá o meu headcount. E essa pessoa falou para mim, quanto custa isso? Eu falei, custa X. Ele falou, então eu vou te pagar isso como FII e o que você fizer de comissão é seu. E assim começou a JCon em 2005. A gente começou no finalzinho de 2005. Cara, abri a agência. Quando a agência começou, eu liguei para todos os meus amigos da época da internet. E aí minha primeira conta emblemática, no primeiro mês da agência, foi o Buscapé, do meu amigo Romero Rodrigues até hoje, irmãozão meu. E assim começou a Jota. Então a Jota já começou, além de tendo essa vocação digital, por toda a tua história e tudo mais, também com um cliente super digital, assim. Começou super digital. Eu não sabia o que era ser uma agência digital, né? Foi o cliente que drivou a gente pro digital. E a gente começou a fazer com o Buscapé, a gente fazia televisão fechada. Vocês vão lembrar disso? O Mercado Livre fez um filme mega emblemático lá atrás, que era o filme do beijo. O menino não ia entregar uma encomenda, a encomenda que ele entregava era um beijo. E naquela época o Buscapé, de alguma maneira, brigava com o Mercado Livre no mercado. E ele falou, pô, a gente tem que ir para a TV fechada também, com um filme emblemático, e a gente precisa aprender disso. Eu não sabia absolutamente nada desse mercado. Começamos a fazer TV fechada para o Buscapé, e a gente fazia a TV fechada e olhar as métricas digitais do cliente. Então, isso está trazendo mais visitas? Essas visitas estão gerando cliques dentro do site, e no final do dia o business dele era um business de arbitragem de clique, né? Então você tinha que trazer o clique por R$1 e tentar fazer aquele clique ser vendido por 2, né? Para os players do varejo, na vasta maioria das vezes. Cara, isso obrigou a gente a criar metodologias que eu acho que hoje mais se assemelham às metodologias de performance, né? Então lá atrás, eu estou falando de
cara, 19 anos atrás. Então, realmente, 19 anos atrás fazia um modelo de atribuição. Modelo de atribuição. A gente, inclusive, chamava de modelo de atribuição em 2006. A gente tinha a pretensão de dizer que a gente desenvolveu uma metodologia de atribuição para performance. Cara, e aí, desse lugar, vieram todas as nossas outras contas que 99% das vezes eram empresas digitais. Então, a empresa digital queria uma agência com um perfil mais digital. E aí a gente foi se desenvolvendo nesse lugar e isso nos trouxe até aqui. E esse DNA, essa vocação tão digital, como isso foi moldando a cultura da JCom? Assim, né? Eu acho que vocês, por serem tão nativos assim, e começado tão antes de todo mundo com esse mindset, isso molda um pouco a cultura da empresa, junto com a tua liderança lá. Eu acho que nem um pouco, molda totalmente. Né? A empresa, quando você está num ambiente digital, independente do tempo que a gente começou a fazer isso, o digital ele gera dado. Então, hoje eu ouço muita gente dizer, a gente é drivado por dados, né? A gente é data-driven aqui. Eu acho que são as nomenclaturas que o mercado cria e depois as pessoas vão repetindo, né, esse negócio. Mas, na verdade, quando você tem os dados, eu acho que a cultura da agência, ela se molda a partir disso, porque você vai ter que chegar para o teu diretor de criação na época, e mais para frente eu conto um pouquinho como é que a gente está estruturado hoje, mas aquele diretor de criação, ele é quase que obrigado a olhar aquele dado. E por mais que ele não goste de números, ele entendeu o que aquilo ali está contando de história, para poder moldar a história que ele vai querer contar para aquele cliente. Então, a gente, a partir desse lugar, a JCom virou uma empresa que tinha as suas áreas muito bem definidas, mídia, criação, mais recentemente social, produção, BI e Analytics, né, que é uma área que toda... boa agência hoje tem que ter e tem que olhar para isso. E aí as áreas tiveram que trabalhar de maneira integrada, desde o momento zero. Então, eu ouço muito também hoje falar, tem os silos na agência, a gente tem que cuidar para que isso não aconteça, as áreas têm que se integrar. Há quase 20 anos atrás, as áreas já tinham que trabalhar integradas, mas elas não trabalhavam. Então, a nossa cultura nasceu a partir disso, e isso é muito legal, porque... Quando você pega uma pessoa, e eu vou ficar no foco no diretor de criação, meu sócio é diretor de criação, então, e meu amigo, né, meu sócio e meu amigo, Fábio Melo, esse é um cara que precisou se moldar, já era um cara que tinha uma carreira quando veio trabalhar comigo, ele é um pouquinho mais velho que eu, então já era um cara que estava na casa de 40 anos naquela época, com várias campanhas premiadas, e ele precisou se moldar e escolher... trocar com a área de mídia, né? Trocar com outras áreas para moldar o que ele estava criando. Isso é um tipo de profissional, aí já fazendo um fast forward aqui para 2024, é um tipo de profissional que é muito difícil de achar e ao longo dos anos o que a gente criou foram os profissionais que hoje estão na Jota e que se destacam, eles são nascidos e criados na Jota. Os bons, todos os nossos heads, nós temos 12 sócios hoje na agência, todos eles são nascidos, eu brinco que eles são nascidos e criados dentro da JCom. A gente que está comigo há 10, 12, 15 anos. Então você imagina que o cara há 15 anos atrás tinha 20 anos de idade, era recém-formado, 20 ou 21, e hoje a pessoa está com 35, 36. Então, hoje a figura do diretor de criação não existe mais, existe a figura do head de planejamento criativo. Tá. Que tem que trocar com o head de social media, que tem que trocar com o head de BI e Analytics, que vai ter que trocar com o head de planejamento e estratégias de mídia. Então você imagina que a gente trabalha lá em quartetos ou quintetos a depender da demanda do cliente. O que muda no digital da internet 1.0 para a chegada da era pré-inteligência artificial? Eu tive o privilégio, e eu acho que é um privilégio, de ter começado em 2005. Então eu peguei toda a digitalização do mercado, estava começando a acontecer, então você pegava todos os players, para dar um exemplo, de mídia impressa, né, e esses caras tendo que partir para o digital,
Eu era um cara que no começo da minha carreira, eu assinava jornal e lia em papel. E adorava receber em casa aquilo e tal. Né? E aí, com o tempo, esse negócio foi digitalizando e a gente teve que aprender a lidar com isso. No 1.0, basicamente, você comprava banner. Era isso que você fazia, entendeu? E não era algo simples. Trazendo para 2024, cara, eu acho que hoje o mercado está na mão das redes sociais, são as plataformas. Então, às vezes eu tenho ouvido muito, né? Inclusive na Jota a gente também fala isso. Pô, a agência é social first, né? É primeiro social, depois o resto. Eu acho que isso até já foi. Se você não for social first, você não existe. A gente estava falando um pouquinho sobre os clientes da Jota. Eu acho que o nosso case mais emblemático nos últimos 2 anos é Duolingo. É um cara nascido e criado nas redes sociais, está na agência há 5 anos, entrou no Brasil e o pitch foi em cima de social. Falou, cara, a gente quer... nossa estratégia vai ser inteira em redes sociais e a gente colocou esse cara na rua e esse cara é o que né? A gente tem, por mês, mais de 30 milhões de usuários aprendendo algum idioma dentro do Duolingo, né? Imagina o tamanho se existisse uma escola de idiomas fisicamente para ter 30 milhões de alunos, né? Isso não existe. Então, assim, esse é o poder do digital e desse lugar que a gente está hoje e das redes sociais. Sobre esse dinamismo que todo o cenário de mídia que se transformou muito lá de 2000 e pouco, né, quando você começou a JCom até agora, tem uma arapuca aí, eu acho que para as empresas e para a cultura do teu negócio, que é o modismo, né? De, agora eu sou uma agência de isso, agora eu sou uma agência daquilo. Você periga se deixar levar por uma coisa que também vai passar e a JCom precisa continuar sendo relevante e tudo mais. Como que você caminha nesse campo minado, assim, em termos de liderança, de cultura dentro da JCom, para não se deixar levar pelo modismo ali? A gente passou por várias ondas, né, ao longo desses quase 20 anos. Eu nunca fui um grande fã, estava até falando isso para vocês antes, mas eu nunca fui um grande fã de colocar a agência dentro de uma caixa. A gente mexe com comunicação. Cara, comunicação fala com tudo. É arte, é música, pode ser business, pode ser qualquer coisa. A gente teve a onda, aí eu não acho que foi uma onda, né? Mas você tinha as agências de branding, que era um papel fundamental para qualquer agência há muitos anos atrás. Essas agências de branding, elas eram muito focadas em marca, porque o território midiático, eu acho que ele era muito mais simples do que é hoje. Se você pegar a televisão chegou no Brasil na década de 50, começou a se popularizar na década de 70. Você teve 2 ou talvez 3 gerações, porque foram 50 anos até hoje de televisão, que são nascidas e criadas nesse ambiente, nesse território. Então o cara, ele aprende a fazer isso com excelência e você tem aí os grandes nomes da publicidade brasileira. Se você chega onde você está hoje, aí falando dos modismos, você vai dizer, você poderia ser uma agência de performance porque existe Google Search, que é o único território de mídia. A gente fala plataformas, mas eu encaro tudo como mídia. É o único território de mídia onde o cliente vem atrás de você. Em todas as outras frentes de mídia, inclusive as redes sociais, na vasta maioria das vezes, você está indo atrás do cliente. No Google, o cliente vem atrás de você. Então, isso faz aparecer as agências de performance, onde você, de fato, o cliente vai lá e coloca TV 60 polegadas e você assume que ele está querendo uma TV de 60 polegadas e vai vender aquilo para ele, é muito óbvio. Em algum momento, o mercado entendia a Jota como uma agência digital de performance, mas a gente nunca foi isso. A gente tem essa divisão também. Assim como a gente também tem uma divisão de social media muito forte, mas a gente não é uma agência de social media. E aí, trazendo um pouco do que eu acredito para a cultura da empresa, como as áreas são todas integradas, em algum momento eu posso ser uma agência só de performance, em algum momento eu posso ser uma agência de social media, em algum momento eu posso ser uma agência só de conteúdo, e em algum momento eu posso ser uma agência de branding. Recentemente, cada vez menos. Menos clientes buscando branding e mais clientes buscando, numa visão de funil, o meio e o fim de funil. Que, na verdade, eu acho que faz muito sentido. Tá? E por que você acha que faz sentido? Porque com a digitalização das frentes de comunicação, você hoje, a partir dos dados, você sabe o que o teu cliente quer. Eu vou dar um exemplo um pouquinho mais prático. Falando de topo e meio de funil, o topo é você falar para todo mundo, tá? Mal comparando, seria fazer uma campanha de TV na novela das 8.
pô, vou falar com todo mundo de A a Z e vamos ver o que acontece. Quando chega um cliente meu que está focado num target como o iFood Benefícios, está focado no target de RH, por exemplo, não tem porquê, na minha visão, e eu sou um cara de mídia, não sou um cara criativo, não tem porquê, na minha visão, sabendo que o target primário desse cliente é RH, eu ir para uma mídia mais ampla, para uma mídia de topo de funil. Aí eu vou para o meio, eu vou descobrir onde é que esse cliente está, e a gente trabalha com uma ferramenta que eu sou mega fã, que é o TGI da Kantar. Eu acho um negócio maravilhoso, que é uma ferramenta que você coloca teu target, ele vai te dizer onde é que esse target consome mídia e quais são os territórios de consumo de mídia. O que ele consome de conteúdo? É notícia? É esporte? Onde é que ele está e o que ele consome? Isso vai te drivar e aí você consegue saber quais são as plataformas que você tem que trabalhar. Então, esse é um bom uso do budget do cliente. E acho que toda boa agência tem que ser capaz de trabalhar meio de funil com excelência em 2024. Mas quando você contou aqui pra gente que você dividiu ali, né, que você reorganizou a agência, e você chamou a criação de planejamento criativo, e você tem aqui na outra ponta também um outro planejamento, que é o planejamento de social. Você tem o head de mídias sociais e você tem o cara de planejamento e estratégias de mídia. Planejamento e estratégia de mídia, exatamente. Eu acho que você coloca toda essa fonte, todo esse papel dos dados num papel de ajudar a criar estratégias e não num papel de limitar a criação. Não, né? Com certeza. O dado entra para esse criativo como, olha, cara, isso aqui é o que vai dizer como você pensar antes de criar. Sim. Né? Sim. Acho que já dá uma pista. Não, sim. Eu vou te falar uma coisa. Eu até citei aqui a figura da pessoa de planejamento e estratégia de mídia. Planejamento criativo. E a gente tem uma área de planejamento macro, né, que tem a visão holística do processo inteiro. O que eu escolhi fazer, e essa estrutura da JCom FSB, ela vem do final de 2019, onde eu me internei por 30 dias, falei, gente, eu vou ficar 30 dias fora. E aí eu fui pra praia e fiquei redesenhando a estrutura da agência. Eu falei, a gente tá ficando para trás. Eu tô ficando para trás. Final de 2019, pré-pandemia. Cara, eu mudei a estrutura da empresa inteira. Cara, foi muito traumático para muita gente. Para você também? Para mim também, cara. Foi traumático, foi cansativo, mas foi necessário. Era um momento que ou a gente ia trabalhar de uma maneira nova, ou a gente ia começar a ficar irrelevante para os nossos clientes. E, de novo, falando de cultura, não tem nada que deixe os profissionais da JCom mais insatisfeitos do que entregar um trabalho medíocre. Cara, porque eu sou assim e todo mundo que está comigo é muito parecido. Então, quando a gente vê um trabalho que está ruim, a gente tem zero problema e melindre de falar, não tem mimimi. Não tem mimimi. E a integração da agência ajuda nisso, porque os heads da J são amigos. Os caras se gostam, cara. Então, e estão juntos há muitos anos. Então, isso facilita essa questão dos melindres que existem, né, no ambiente da comunicação. Mas eu estava te falando você estava falando da coisa do planejamento e tal. Hoje não existe um cliente chegar para uma agência e dizer assim, pô, faz um plano de mídia. Faz mídia aí para mim. Não tem que fazer mídia. Você pega os pontos de contato na comunicação hoje, eles são tão pulverizados e cada um deles tem as suas particularidades, não só de formatos, como de linguagem de comunicação. Cara, que se o cara de mídia não tiver o viés de planejador nele, ele não vai conseguir fazer. Ele não vai conseguir fazer. E o cara de criação, idem. A gente hoje abrimos câmera com a Santeria esse ano para iFood, para ficar no exemplo, iFood Benefícios. Cara, a gente criou uma campanha full digital. A campanha era full digital. A gente chamou o Fábio Porchat e chamamos outras personas. Cara, criamos ali em 2 diárias. Foram 60 filmes diferentes, tá certo? Que se desdobram em mais de 300 formatos. Ok? Então, assim, você vai dizer, pô, mas é uma loucura, isso é uma campanha para quanto tempo? É uma campanha para 6 meses. E que, na verdade, rodou mais fortemente 3 meses. E não tem nada demais, as nossas campanhas todas têm esse DNA. Então você vai dizer assim, mas aí você trabalha com dados? Se eu não trabalhar com dados, como é que eu vou gerenciar uma campanha com 300 formatos diferentes? É humanamente impossível, né?
Então acho que isso é um pouquinho da cara e do jeito da JCom, quando eu falo das estruturas de planejamento nas principais áreas. Vocês entram em concorrência? A gente entra em muita concorrência. A gente entra em muita concorrência e recentemente a gente começou a entrar em concorrências de área pública, que era um lugar que eu nunca estive em quase 20 anos. A gente entrou numa concorrência, a primeira concorrência de área pública foi o metrô de São Paulo e a gente ganhou. Começamos a trabalhar com o metrô agora faz 2 meses, e a primeira campanha que vai para a rua é de 50 anos de metrô, que aliás ficou maravilhosa, e eu estou mega surpreso, positivamente surpreso, com as pessoas que trabalham na área de comunicação da área pública. Cara, é gente antenada, é gente que está a fim de mudar, é gente que quer trazer o novo para a mesa, então tem sido muito legal, tem sido gratificante. Eu me arrependo de não ter entrado antes. Muito bom. Obrigado, viu, cara? Muito bom. Cara, eu que agradeço, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. E, sempre que precisar, estou à disposição. Todo sucesso do mundo para a JCom e para você. Ano que vem a gente está aqui de novo querendo ouvir as últimas reviravoltas. É isso. Obrigadão. Valeu. Um beijo grande.